Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos onde nosso coração fica um pouco ansioso muitas vezes, mas ao mesmo tempo é com alegria que estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Estaremos meditando nesse período, usando o horário que teríamos para o nosso culto e postando nesses horários mensagens, meditações, principalmente meditações que nos façam refletir sobre a vida, sobre nossa vida. Vamos tentar agora nos concentrar naquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. E hoje eu quero meditar no tema o viver na palavra de Deus. Quero tomar como primeiro ponto de partida exatamente o Salmo 1. Estaremos meditando em vários salmos, expondo alguns salmos no decorrer deste período em que aguardamos toda essa situação. E o Salmo 1, ele é um salmo muito especial, porque ele nos remete a buscarmos realmente a presença de Deus, principalmente através de sua palavra, principalmente através daquilo que a palavra tem a nos dizer, a sua Bíblia Sagrada. É um texto que nos faz refletir muito. Vamos fazer a leitura deste salmo e vamos colocar no altar do Senhor a nossa exposição neste momento. Diz assim a palavra de Deus, na versão que aqui tem. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Pai de amor, suplicamos as tuas ricas bênçãos sobre esta exposição agora, que aqueles que nos ouvem, Senhor Deus, em qualquer canto deste país ou do mundo, possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo, tocados pelo teu divino Espírito para terem uma experiência verdadeira contigo. Fala aos nossos corações, Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. O viver na palavra de Deus. Este salmo não tem o seu autor conhecido. Nós não sabemos quem é o autor deste salmo, mas nós sabemos que ele procura trabalhar a ideia de manter uma vida longe daqueles que possam nos induzir ao pecado e manter-se sempre buscando na palavra de Deus. Isso não significa que vamos nos manter longe das pessoas, isso não significa que vamos nos manter isolados das pessoas, como agora estamos tendo que fazer em função de uma doença, em função de uma contaminação através do Covid-19. Não significa que nós vamos deixar de participar dos nossos encontros sociais nas empresas onde trabalhamos, nas escolas onde estudamos, mas significa que teremos uma vida que vai fazer diferença exatamente para estas pessoas. Vai fazer diferença exatamente no nosso relacionamento com estas pessoas. Então, o viver na palavra de Deus é a proposta que o salmista tem a nos fazer, e é isso que nós vamos procurar meditar nesses momentos. O contexto desse salmo não é muito conhecido. Sabe-se muito pouco deste contexto. Na realidade, ele abre o saltério e nós não sabemos nem mesmo se ele é o mais antigo de todos os salmos. É o salmo classificado como sapiencial ou didático. Há várias classificações dos salmos: cânticos de aleluia, oração de graças, oração e súplicas, penitenciais, falam da majestade de Deus, salmos litúrgicos, cânticos de peregrinação, cânticos de criação e muitos outros que nós poderíamos assim descrever aqui. Este salmo, de uma forma especial, é um salmo sapiencial ou um salmo
didático. Ele aponta exatamente para a ideia do servo de Deus, do povo de Deus, viver dentro daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, naquilo que Deus estabeleceu na sua lei. O seu estilo, a outra classificação que podemos ver também no livro de Salmos, ele é simplesmente salmo, ou mismor. É uma peça composta para ser acompanhada de instrumentos musicais, provavelmente para uma ocasião especial, provavelmente para uma ocasião específica. Existem ainda outros estilos, como sigaion, mictão, masquil, oração de louvores, estilos que na realidade remetem-nos para a poesia hebraica, para a poesia judaica. Esse salmo, ele procura mostrar para o servo de Deus que ele precisa fazer uma diferença aonde quer que ele esteja. Ele precisa mostrar algo diferente. O livro de Salmos, ele é dividido em 5 grandes livros. E este salmo faz parte do primeiro livro. Ele abre o primeiro livro, assim como abre todo o saltério. Aliás, o saltério, muitos acreditam que foi elaborado por Esdras. Particularmente acho pouco provável, porque alguns parecem que foram compostos depois do grande escriba Esdras. Então nós temos 5 livros. O livro 1 até o Salmo 41, o livro 2 até o Salmo 72, o livro 3 até o Salmo 89, o livro 4 até o Salmo 106 e por fim o livro 5 até o último dos Salmos. Vemos também no livro de Salmos algumas diferenças entre as Bíblias católicas e protestantes. Em alguns momentos você vai ver salmos que são 2 na Bíblia protestante e 1 só na católica, e também o contrário acontece, por isso que ambas terminam no número 150. Na Bíblia grega, esse salmo, ou melhor, este livro termina no salmo de número 151. O salmo, então, primeiro, ele começa mostrando que nós temos 2 caminhos. Os 2 caminhos para o ser humano. Os 2 caminhos que nós podemos escolher. O comportamento de qualquer pessoa deve estar dentro de um desses 2 caminhos. Não há outro lugar, não há outro meio. A palavra de Deus nos aponta em Romanos, capítulo de número 6, que ou nós somos escravos do pecado ou nós somos escravos de Cristo. Logo, nós não temos como escapar desta situação. Nós não temos como viver de outra maneira. Nós não temos como ser de outro modo, a não ser dentro de um desses 2 caminhos que a palavra de Deus nos estabelece. Tanto o Salmo 1 como o Salmo 2 tratam do comportamento do ser humano, tratam do comportamento do homem e do seu destino, daquilo que Deus preparou para ele. O ser humano não tem outra opção além das 2 que são oferecidas pelo próprio Deus. O ser humano não tem capacidade de criar sua própria opção. O ser humano não tem a capacidade de não ser condenado ou de ser salvo, ou de não ser salvo e buscar sua própria opção. Não, nós só temos 2 caminhos. E a palavra de Deus, através desse salmo, nos mostra que nós temos 2 caminhos. Mas esse salmo também nos traz um outro ensinamento. Ele nos mostra a alegria do não, a alegria de dizer não. 3 nãos aqui iniciam este salmo, e todos eles apontam para a felicidade daquele que os pratica. O primeiro não significa não andar segundo o conselho dos ímpios. Não andar segundo o conselho dos ímpios é ter a nossa fonte de sabedoria em outro lugar, além dos ímpios, além do mundo que nos cerca. É ter a nossa fonte de sabedoria na própria palavra, é ter a nossa fonte de sabedoria dentro do próprio Deus. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Este é o primeiro não. O segundo não envolve não se deter nos caminhos dos pecadores, ou não se detém no caminho dos pecadores. Nossos caminhos não podem ser trilhados junto com, ou da mesma maneira que o ímpio trilha. Não podemos caminhar da mesma forma que o ímpio caminha. Não podemos caminhar da mesma forma que o ímpio dirige a sua vida. Nós, como servos de Deus, nós temos que dizer não ao caminho dos pecadores. O terceiro não
não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui não devemos participar de nada daquilo que possa denegrir a imagem de Deus, de nada daquilo que possa ir de encontro ao nome de Deus. O terceiro não significa buscar, evitar denegrir a mensagem do Senhor ou denegrir a pessoa de Deus, onde muitas vezes o ímpio também assim o faz. Que Deus possa nos ajudar a não fazermos isso. Que Deus possa nos ajudar a vivermos a alegria do não. O não diante das coisas do mundo. O não segundo o conselho dos ímpios. O não segundo não se detendo no caminho dos pecadores. E o não assentando nas rodas ou na roda dos escarnecedores. Mas esse salmo também me ensina outra coisa, que o verdadeiro prazer de um servo de Deus está na sua palavra. O verdadeiro prazer do servo de Deus está naquilo que a palavra de Deus o ensina. Todo o princípio cristão está na palavra de Deus. Essa deveria ser a nossa alegria, essa deveria ser a nossa bússola, essa deveria ser a nossa esperança, o nosso norte. O resultado de nós caminharmos nesta palavra de Deus, o resultado de caminharmos conforme a palavra de Deus, é paz. É paz no nosso coração, é prosperidade no nosso coração, não uma prosperidade no sentido material, não uma prosperidade no sentido físico ou monetário, mas uma prosperidade que transcende essa vida, uma paz que, como diz o apóstolo Paulo, vai além do entendimento humano, excede aquilo que os homens compreendem. Outra coisa que esse salmo me ensina é o resultado de fazer o contrário. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, diz o texto sagrado. São como a moinha que o vento leva para longe, como diz a outra tradução, a tradução que nós lemos aqui. O resultado de fazer o contrário é exatamente ser abraçado por Deus, ser pego por Deus. A ideia aqui do salmo é pensando nos lavradores que naquela época usavam um instrumento que parecia uma espécie de tridente, ou na realidade mais um garfo, porque muitas vezes ele tinha 4 dentes ou 5, e esses lavradores usavam esse grande garfo de madeira, com essas 5 ou 4 pontas, para separar. Eles jogavam para cima com esse instrumento conhecido como pá de joeirar. Eles jogavam para cima uma porção de grãos que estava misturada ali com a palha, e assim o vento batia, a palha era jogada e os grãos caíam e eram assim recolhidos. Os grãos mais pesados caíam e a palha era soprada pelo vento. Hoje nós vemos pessoas que realmente funcionam como estes grãos, que funcionam como essas palhas. Alguns são como a palha, que são levados por ventos, alguns não suportam o sopro do Espírito na vida delas. Algumas são aquelas pessoas que o Espírito Santo, com seu poder, sopra, mas que elas não permanecem dentro da palavra de Deus, não permanecem na igreja de Cristo. Uma vida sem Cristo e sem raiz é tão leve que não suporta o sopro do Espírito, que não suporta ser espalhado como uma moinha. Deus considera o caminho daquele que o busca do fundo do coração, através do conhecimento da palavra de Deus. Meu amado e minha amada, busque o conhecimento na palavra de Deus, busque o conhecimento naquilo que Deus colocou em sua palavra. Não fuja deste conhecimento, não fuja daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Ela é que vai nos trazer esperança, ela que vai nos trazer vida. Quais são as aplicações que nós podemos fazer deste salmo? O que aprendemos deste salmo tão maravilhoso, tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo? Primeira coisa, a palavra de Deus deve ser o nosso norte em todos os momentos. Vivemos agora um momento crítico, vivemos agora um momento difícil. O mundo está com uma ansiedade tremenda, o mundo está numa apreensão grandiosa, o mundo está preso por causa de um ser que nós não conseguimos ver com os olhos normais. O mundo está preso por causa de uma criatura que está fazendo com que muitas pessoas venham a morrer, que está fazendo com que muitas pessoas fiquem doentes, e as pessoas estão ficando sem norte, as pessoas estão ficando sem direcionamento. Meu amado e minha amada, eu quero dizer uma coisa para você: a palavra de Deus deve ser o nosso norte, a palavra de Deus deve ser o nosso direcionamento.
A palavra de Deus deve ser aquilo que vai nos direcionar, nos dirigir para onde quer que estejamos indo. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, é a palavra de Deus que nos direciona. Mais do que isso, a palavra de Deus deve nos direcionar a não caminharmos conforme o mundo. E aí, com isso, nós podemos aprender a segunda coisa, a segunda aplicação que eu faço nesse salmo. O verdadeiro cristão pode descansar nas promessas da palavra de Deus. Ah, meu amado e minha amada, talvez você não consiga descansar, você não consiga ter paz no seu coração, porque na realidade você está olhando sempre com a ótica ou com os olhos deste mundo. Eu quero lhe convidar nesse momento a olhar através da ótica da palavra de Deus. A palavra de Deus nos promete uma vida eterna. A palavra de Deus nos promete uma vida de esperança. A palavra de Deus nos promete uma vida de alegria. Ainda que não seja uma vida neste mundo talvez nós não vamos conseguir, muito pelo contrário, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas a palavra de Deus nos garante que temos uma terra prometida, temos um céu prometido, temos um lugar prometido maravilhoso. Por isso o verdadeiro cristão precisa descansar nisso, nessas promessas. Não precisamos ficar ansiosos por causa de um coronavírus, não precisamos ficar ansiosos por causa de doenças, não precisamos ficar ansiosos por causa de guerras, porque temos paz com Deus. Mas tem uma terceira coisa que esse salmo me ensina. Tem uma terceira aplicação espiritual que esse salmo me faz ter na minha vida. O juízo de Deus é uma realidade que ninguém consegue escapar. A palavra de Deus diz que um dia todos nós prestaremos conta. A palavra de Deus nos diz que um dia todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor. E o juízo de Deus é uma realidade. Ninguém escapa desse juízo. Ninguém escapa dessa realidade. Esse salmo nos diz que os justos são conhecidos de Deus, são conhecidos do Senhor, os ímpios não. Os ímpios não são conhecidos. Significa, meu amado e minha amada, que se Jesus não fizer parte de sua vida, que se Jesus não entrar no seu coração, você terá o mesmo destino que a palha ao ser jogada ao vento e se afasta do trigo. Você estará longe de Deus, você estará longe do seu Criador. Ah, meu amado e minha amada, faça hoje uma decisão ao lado de Jesus. Entenda que só Jesus pode realmente salvar a sua vida. Entenda que só Jesus pode realmente dar paz a você. E você, meu amado irmão em Cristo Jesus, você que talvez agora esteja vivendo um momento também de ansiedade, um momento de dor, de aflição, um momento de medo e de angústia, descanse na palavra de Deus. Lembre-se que ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola, é ela que nos direciona. Descanse nas promessas que essa palavra de Deus nos dá. E lembre-se que todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Ah, meu amado, que Deus possa completar estas palavras em seu coração. A você, minha amada, que Deus possa falar profundamente a sua alma. E que vocês possam ter uma experiência real com Jesus. Que você possa ter uma experiência verdadeira com Jesus, sendo transformado através da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Olha, se você lembrar, pode cantar, fica à vontade, tá bom? Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo
pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Todo mundo, pois eu sei, eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém. Graças a Deus. Glória ao Senhor. Quantas vezes, passamos por problemas difíceis, provações, mas precisamos nos lembrar de que temos um Deus que cuida, que sara, que livra, que salva, e precisamos confiar nesse Deus.